A paz do Senhor, meus amados irmãos, irmãs, alunos e alunas da nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 4. Estamos estudando neste último trimestre sobre o livro do profeta Ezequiel. Lição de número 4, quando se vai a glória de Deus? 23 de outubro. E o texto áureo está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo de número 23, que diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. E a nossa verdade prática: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Então você pode ler o capítulo 11 inteirinho do profeta Ezequiel, onde descreve a visão que ele teve da saída da glória de Deus do templo, indo em direção ao Monte das Oliveiras. Bom, a leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, depois o capítulo 10, versículos 4, 18 e 19, depois capítulo 11, versículos 22 a 25, e o 23, então, é o nosso texto áureo. Vamos, então, embora, se você observar no corpo da lição, dessa lição de número 4, o autor, o pastor Ezequias, ele vai falar sobre o texto áureo, ele comenta o texto áureo, mas eu vou iniciar tradicionalmente comentando também o texto áureo em alguma medida de uma perspectiva um pouco diferente daquela que ele vai fazer no decorrer da lição. Ezequiel 11, 23 diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte, que está ao oriente da cidade. Bom, como eu já disse, esse assunto, a saída da glória do Senhor do templo em Jerusalém, está em Ezequiel capítulo 11. Então eu sugestiono que você leia o capítulo 11. Leia o capítulo 11, que ali está retratando a visão do profeta Ezequiel da saída da glória do Senhor do templo. Mas ele inicia o texto áureo dizendo: e a glória do Senhor. Então a expressão glória de Deus tem vários empregos na Bíblia. A gente precisa sempre analisar o contexto direitinho, né? Então, às vezes, a expressão a glória de Deus descreve o esplendor e a majestade de Deus. Então, existem situações que fazem esse apontamento. Uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo, como é o caso lá quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, a face de Deus, em Êxodo capítulo 33, versículos 18 a 23. Também, se você ler o Salmo de número 19, ele inicia dizendo: os céus manifestam a glória de Deus. É uma outra perspectiva, né, da glória. Quando muito pode-se ver apenas, então, um flash, né, uma parte dessa glória, o aparecimento da semelhança da glória de Deus. Então é diferente da maneira poética do salmista, que fala: os céus manifestam a glória de Deus. Está dizendo, os céus manifestam o que? A criação de Deus. Então a criação seria um aspecto, mas Deus, na sua essência, nunca foi visto por homem. Por isso que Moisés quis ver
a Deus e não pôde, né? Homem nenhum via a face de Deus. Interessante que aqui o escritor Paulo, escrevendo a Timóteo, aqui é interessante na epístola, ele fala sobre essa glória, né? Essa glória extraordinária de Deus. Então eu vou ler aqui exatamente como diz o versículo. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Então veja que o apóstolo Paulo, falando também dessa glória de Deus, está de acordo então com essa mesma perspectiva de Êxodo 33, onde homem algum pode ver Deus em sua essência. Agora, como que, por exemplo, a Bíblia fala que os filhos de Israel viram o Deus de Israel? Então como? Então tem gente que até pensa que é uma contradição. Não há contradição. O que acontece é que Deus se manifesta de maneira teofânica. Então, às vezes vem em forma de fogo, às vezes de anjo, né? Mas não na sua essência. Na sua essência, só o Filho que habitava no seio do Pai, né? Porque Deus, na sua essência, na sua glória, não foi visto por homem algum. E Paulo fala aqui, quando ele fala aqui, aquele que só ele tem a imortalidade, está falando também dessa imortalidade plena, né, irmão? Que nós também somos imortais, mas nós tivemos começo, né? E por isso que só ele tem a imortalidade, porque ele não tem começo nem fim. Então a verdadeira imortalidade é de Deus. Tudo que é verdadeiro é de Deus, né? E nesse caso aqui ele tem a verdadeira imortalidade. Por quê? Porque ele não tem começo nem fim. Nós somos imortais também, porque Deus nos deu a vida eterna, mas nós tivemos começo, né, irmão? Na verdade, nós tivemos um começo. Agora Deus não. Então por isso que ele fala, aquele que só ele tem imortalidade. É nesse sentido que ele não teve começo nem fim. Agora nós temos a imortalidade porque Jesus nos dá a vida eterna. Então a imortalidade também. Só que não é a mesma a imortalidade nessa plenitude. A de Deus é a verdadeira imortalidade. A nossa, ela teve começo, né? Porque a gente nasceu, né? E aí Jesus nos deu a imortalidade. Agora Deus não, Deus é imortal. Sempre foi e sempre será. E a luz inacessível que ele está falando é a glória inacessível. Então ninguém tem acesso a isso, a não ser Jesus, né? Que está no seio do Pai. Então o que acontece? A gente precisa ser transformado. Então por isso que o nosso corpo vai ser transformado. Porque senão a gente não tem condições de estar na presença de Deus, porque nele ele habita na luz inacessível, só sendo transformado. Então, a palavra glória na Bíblia descreve várias possibilidades, precisa saber o contexto. Tá? Aqui em Ezequiel, a visão de Ezequiel, ele viu o trono de Deus, mas ele viu também símbolos, né? Os símbolos de Deus, né? Vê que ele vê os querubins. Olha lá no capítulo 11, ele vê um rosto de homem, aí o rosto de leão, rosto de águia. Quer dizer, são visões, né, irmão? Não é uma coisa assim, né? O homem é limitado para interpretar as suas visões também. E a visão dele foi do trono de Deus, ele viu as rodas, né? Viu o barulho das asas do querubim, barulho grande das asas do querubim. É uma visão. E olha que o profeta Ezequiel, irmão, não pensa, tem gente que fala assim, coitado, ele se confundiu porque ele era um homem muito simples. Não era não, ele era sacerdote. Ele é sacerdote, irmão. Ele era um homem que conhecia o que era um querubim, o que era santidade, o que era... Ele sabia, ele era sacerdote, foi criado nisso.
Ele sabia, você vê que ele fala tanto de santidade, por exemplo, de pureza, porque é o que ele fazia no templo. Então ele era um sacerdote, não pensa que ele era coitado, é um homem simples. Não é um homem simples, não. Era um homem que estava acima da média. O profeta Ezequiel era um sacerdote, um homem conhecedor. Então ele descreve muito bem, até porque, aliás, é um livro até de difícil leitura, mas que ele é um homem preparadíssimo, ele é sacerdote, né? Então, nesse sentido, a glória de Deus designa sua singularidade e sua santidade. Então tem a ver também com a santidade de Deus e o fato dele ser singular. Também glória tem a ver com a sua transcendência, né? O seu poder. E isso a gente encontra na Bíblia de Estudo Pentecostal. Esses são os apontamentos da Bíblia de Estudo Pentecostal. Inclusive ele fala aqui que Pedro emprega a expressão magnífica glória como um dos nomes de Deus. Olha aqui que coisa, né? Bom, a segunda questão que eu acho importante nós pensarmos aqui é a palavrinha hebraica Shekinah. Então ela é muito usada nas nossas igrejas como sendo a glória de Deus, o Shekinah. Mas acontece que essa palavra hebraica e essa designação não está na Bíblia. Então como que a igreja usa, aí o irmão fala Shekinah para cá, Shekinah para lá e glória para cá? A gente tomou do judaísmo, né? São os judeus que usam essa expressão. Então, a palavra hebraica Shekinah, muito usada nas igrejas para a glória de Deus, ela não é bíblica, irmão. Tá? Ela pertence ao chamado, à tradição dos anciãos, no Novo Testamento, né? Jesus chamava de tradição dos anciãos. Hoje é o Talmud, né? Essa tradição dos anciãos foi compilada no século V. E hoje o nome é Talmud. Fala Talmud é a tradição dos anciãos lá que Jesus muitas vezes contrapôs, né? Então o Talmud é uma antiga literatura religiosa dos judeus e os rabinos lá nesse Talmud associaram o Espírito de Deus com a palavra Shekinah do Senhor. Então lá no Shekinah está escrito, a Shekinah do Senhor nunca se afastará desse lugar. Então, essa ideia é uma ideia, não está na Bíblia, irmão. Isso é da tradição judaica, né? Por isso que outro dia eu falei, precisa tomar cuidado, tem irmão que fala que o Espírito Santo é o Shekinah. Eu não sei de onde tirou isso, né? Glória de Deus. Mas é uma expressão da tradição judaica, né? Sabe o que os judeus falam? Eles falam que o Shekinah de Deus nunca saiu daquele murinho lá, né? Sabe aquele muro das lamentações? Murinho não, né? Um muro grande. O Kotel Hamaravi, né? No hebraico, Kotel Hamaravi. Significa Kotel é muro, ou do Oriente. Né? Aliás, do Ocidente, o muro do Ocidente, o muro ocidental. Foi a única coisa que sobrou do segundo templo de Deus em Jerusalém. E os rabinos inventaram isso, na tradição deles. Eles falam que o Shekinah de Deus ficou lá naquele pedacinho do muro. Tá? Diz que nunca se afastou de lá. Por isso que eles oram com tanto fervor naquele muro, porque essa é a tradição, né? Bom, mas o profeta Ezequiel, ele fala que essa glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade. Mas isso já ainda no primeiro templo. Porque no segundo templo, irmão, 70 anos depois da destruição do primeiro templo, no ano 586, pode observar historicamente, eles construíram aquele templo, né? Mesmo na época do profeta Ageu, um templinho tadinho, feinho, né? Aí veio Herodes e deu aquela aparência de uma maravilha do mundo, que é o segundo templo. Mas a Bíblia não fala mais nada de que a glória de Deus desceu no templo. Não fala mais nada disso, não. Pode ler, você pode, não tem nada mais disso. Diferente da época de Salomão. Salomão orou, a glória de Deus desceu no templo, encheu o templo, né? Aquela fumaça. Não aconteceu isso no segundo, não, irmão. E
Não tem nenhuma referência disso. Tá? O certo é que a Bíblia fala que a glória do Senhor, segundo a tradição judaica, eles apelidaram de Shekinah isso, né? Diz que ela se alçou, ela saiu do meio da cidade, né? Lá. Então o Senhor sentado no seu carro, trono, ou trono-carro, aí não dá para a gente definir, né? Levantou voo, né? E parou momentaneamente em cima do Monte das Oliveiras, né? Que é a montanha do Oriente, a colina que fica no oriente da cidade, onde o sol se levanta. Então, se você ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 22 e 23, diz assim, ó: então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então, saiu a glória de Deus da cidade e foi para o Monte das Oliveiras. O pôr do sol caiu sobre Jerusalém, a glória do Senhor sumiu. O segundo templo, ele foi construído só 70 anos depois, mas não fala mais que a glória desceu sobre ele. Então, tudo isso por causa da iniquidade, das abominações, conforme a última lição que nós estudamos, da impureza, inclusive dos sacerdotes. Então, se você ler o profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, diz assim: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E foi o que nós estudamos também, sobre as abominações, né? Do templo. A outra parte do textuário diz: e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Como eu já disse, esse é o Monte das Oliveiras. Todas as vezes que a gente faz viagem para Israel, a gente vai nesse monte, que é o Monte das Oliveiras. A gente anda por ele, vai no Jardim Getsemane, vê aquelas oliveiras antigas, tem oliveira ainda quase 2.000 anos de idade, né? E do Monte das Oliveiras você vê o Vale de Cedron e a muralha de Jerusalém, onde está chamada hoje Porta Dourada, que é lacrada, que era a única porta que dava acesso direto ao santuário, ao templo, né? Está lá ainda, está lá o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras tem um cemitério judaico. Os judeus sepultam lá. Lá é famoso aquele cemitério, porque é um cemitério muito caro, né? No Monte das Oliveiras, de frente a Jerusalém. A tradição judaica diz que quem é sepultado lá vai ser ressuscitado primeiro. Aí, que coisa, né? É a tradição inventa coisa, né? Bom, então o monte que está no oriente da cidade é o Monte das Oliveiras. Neste lugar, então, de acordo com a visão do profeta Zacarias, olha, se você abrir a sua Bíblia em Zacarias capítulo 14, versículo 4, olha só que profecia extraordinária. Diz assim, ó: e naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, nesse versículo, o Senhor é representado em pé no dia do julgamento, né? No Monte das Oliveiras. Olha que coisa. E no Monte das Oliveiras, Jesus proclamou a destruição da cidade. Tem até hoje lá a igreja em formato de uma lágrima, que é o Dominus, né? Que é uma igreja que de dentro dela você vê toda a cidade de Jerusalém. É uma igreja, segundo a tradição, foi naquele local que Jesus viu a cidade e chorou. Por isso que é a cidade da lágrima, né? Aliás, é a chamada Igreja da Lágrima, que, segundo então a tradição, é católica e antiga, né? Muito antiga. Foi ali que Jesus
parou no Monte das Oliveiras, enxergou a cidade e disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os meus profetas, eu queria tanto te acolher como uma galinha acolhe, né, ou como uma ave acolhe os seus filhotinhos, né? Então, foi no Monte das Oliveiras também que ocorreram todas essas coisas, né? Você vê, a Bíblia diz claramente que foi no Monte das Oliveiras que Jesus subiu ao céu, irmão. Está lá em Lucas 24, 50 e 51. Uma vez, irmão, eu era moço novo, jovem, e eu estava vendo uma pessoa pregar, e ela disse que Jesus tinha subido ao céu no Monte de Gerizim. Olha que fraqueza, irmão. Não, irmão, a Bíblia fala que foi no Monte das Oliveiras. Está lá em Atos também, né? E está em Lucas 24, 50 e 51, mas também em Atos Apóstolos, no primeiro capítulo aqui, né, de Atos. Você pode também, obviamente, ler aqui, Lucas capítulo 24, versículos 50 e 51, que diz aqui, ó, e levou-os fora até Betânia, levantando as mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi levado ao céu. E o adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Então ele levou fora até Betânia. Esse local aqui é o Monte das Oliveiras. Como que eu sei disso? Está aqui em Atos. Aqui, ó, Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha só o que diz aqui, o capítulo 1. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Bom, vamos ler o versículo anterior, né? Vamos ler a partir do versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais ele disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Então, a cidade de Betânia aqui, que fala, fica lá no sopé do monte das Oliveiras, do outro lado, né? Não da vista que dá para Jerusalém. Então, desse modo, o texto áureo aqui, de Ezequiel 11, 23, a visão da partida da glória de Deus, termina, né? Ali com a glória sumiu, acabou, foi embora, partiu. Interessante que Ezequiel ele não estava em Jerusalém, ele estava lá na Babilônia. Essa é uma visão espiritual, em espírito que ele viu, né? Olha o que diz Ezequiel capítulo 11, versículos 24 e 25. Então 23 é o nosso texto áureo. Olha o versículo 24. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. Era uma visão. E falei aos cativeiros todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Bom, então ele estava ele estava na Caldeia. Aí ele teve uma visão, transportado para Jerusalém, né? Então, interessante que os rabinos judeus, é a tradição também, né? Eles falam que na tradição deles encontra-se nada menos do que 10 abandonos da glória de Deus da terra de Israel. Pelo menos 10 vezes que Deus tira a glória dele. Mas isso aqui é o Talmud, né? É a tradição dos anciãos. O Talmud de Babilônia diz isso. Bom, então feito essa análise do capítulo 11, versículo 23, que é o nosso texto áureo, então vamos adentrar na lição que também vai abordar esse texto áureo, né? Então a glória de Deus representava a presença de Deus no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo,
ele explicou a razão dessa ordem. Olha só, Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. A presença de Deus é o símbolo, né? Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança, que é a aliança feita no Sinai. Mas esse pacto, na época do profeta Ezequiel, havia sido violado, né? Nós vimos na última aula as abominações do templo. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Então, o primeiro tópico dessa lição é sobre a glória de Deus. Sobre a glória de Deus. Que eu já falei alguma coisa sobre isso, né? Então, a glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente, no tabernáculo, lá no deserto, no dia da sua consagração, né? Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo, na época do rei Salomão, em Jerusalém. Então, 1.1, o significado da glória aqui. O contexto ajuda a esclarecer o significado desse termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Aparece no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 18, e depois no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo 26. Então a palavra kavod, peso, nesse sentido de glória, né, de presença. A Septuaginta, que é a versão grega, a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, ela emprega vários termos, entre eles doxa. Você já ouviu lá na harpa cristã, está escrito doxologia, né? Doxa, o estudo da glória, né, seria, né? Ou a ciência da glória. Doxa é glória, a palavra glória no grego, mas pode ser também poder, resplendor, honra, reputação. Então, são várias, né, possibilidades. Essa é a descrição feita pelo profeta. Está lá em Ezequiel 1, 26, 28, né? Também no capítulo 8, versículo 2 também. Então o vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, viu, irmão? Aparece com frequência na religião judaica. Portanto, é uma tradição judaica. Então, você procurar essa palavra, eu vou repetir, essa palavra aparece no Talmud, mas não na Bíblia. Então, em outras palavras, essa não é uma palavra bíblica, né? 1.2, a glória de Deus. Então, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés declarou o tabernáculo de Deus, né? Quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, né? Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas pelo deserto, até o início do reinado de Salomão. Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo. Quando foi isso? Saiu lá, né? O tabernáculo ficou muito tempo em Siló, a 15 minutos de Jerusalém. Depois Davi tentou trazer e não deu muito certo, né? Com esse incidente que houve, mas Salomão trouxe a arca e pôs no templo. Período então que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para Jerusalém com a construção do templo. Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e seus ouvidos atentos à oração nesse templo. É o que a gente sempre lê: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender. É aquele versículo lá, né? 2 Crônicas 7, 14 e 16. Então, o resuminho do primeiro tópico. A expressão glória de Deus aparece no livro do profeta Ezequiel como presença de Deus. Segundo tópico, sobre a retirada da glória de Deus. Bom, essa retirada aconteceu em alguns estágios, né? Basta você ler o capítulo 11 do profeta Ezequiel, que lá estão os estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, parou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E quarto, por fim, a glória de Deus se pôs sobre
o Monte das Oliveiras. Então, a primeira questão aqui, o primeiro momento, o primeiro estágio, 2.1, o querubim e a nuvem. Está lá, você pode ler, Ezequiel 9:3, depois capítulo 10, versículo 4. Então o profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou ele está se referindo às 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Porque realmente vem, peraí, quando fala dos querubins, mas ele está referindo ao querubim da Arca da Aliança, que eram 2 querubins, um olhando para o outro, né? Que era posto no propiciatório, tampava a Arca da Aliança. Ele se refere a esses 2 querubins, ou ele está se referindo àquelas 4 criaturas que aparecem na visão dele? Tanto faz, irmão. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que a presença de Deus saiu de lá. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Deus. Durante a peregrinação do deserto, por exemplo, lembra da coluna de fogo? Êxodo 13:21. Depois da consagração, quando Moisés dedicou o tabernáculo, em Êxodo 37, 7-10, permaneceu desde a inauguração do tabernáculo essa presença. Até finalmente no templo, nesse segundo templo, quando Salomão orou. Essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. Então, se você ler agora João 1,14, diz: e o verbo se fez carne, a presença de Deus no meio dos homens. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Olha a glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 2.2, a retirada da presença de Deus, Ezequiel 10:18. A glória de Deus pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta então contemplou em visão essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem, uma carruagem trono, né? Ele fala das rodas, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, então, do profeta Ezequiel, acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins. E ele vê também a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada da presença de Deus de Jerusalém. Com isso se aproxima a destruição do templo. Então a casa foi destruída pelos babilônicos ou caldeus no ano 587. Está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 25, versículos 3 e 4, e também pelo profeta Jeremias, capítulo 39, versículo 2, capítulo 52, versículo 6. Quando está escrito assim: no mês quarto, aos 9 do mês. Isso aqui é o calendário lunar judaico. O correspondente do nosso calendário seria: o templo foi destruído no dia 14 de agosto do ano 587 a.C. 14 de agosto é o equivalente ao mês quarto, no 9 do mês. Tá? 2.3. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras, que é o monte que fica de frente, né? Ou de frente de Jerusalém, no lado oriental. A presença de Deus no templo era um privilégio, né, para o povo de Israel. Mas isso exigia o quê? Responsabilidade, irmão. Tem gente, irmão, que quer a presença de Deus, mas não quer viver vida de santidade. Não dá certo. Imagina que Deus vai se fazer presente num ambiente impuro, de gente que não tem compromisso com Ele. Isso não é possível. Então, a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus foi profanada. Olha aí a lição 3. Dá uma olhada lá as abominações do templo. Práticas pagãs abomináveis. O profeta Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo. Para onde? Para o Monte das Oliveiras. E é o que eu disse na introdução. Foi desse monte, o Monte das Oliveiras, que o Senhor Jesus ascendeu ao céu
para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio, para a construção do reino milenar. Né? Interessante como o Monte das Oliveiras é o local da ascensão do Senhor Jesus e também da onde o Senhor Jesus retornará. Uma vez eu estava em Israel, que todo ano eu levo um grupo de irmãos para visitar a Terra Santa, se Deus nos permitir, no ano que vem, em novembro de 2023, nós iremos lá. E eu estava no Monte das Oliveiras, e eu estava junto com o guia judeu, guia local de lá, o Ren. Aí uma irmã, na sua simplicidade, falou assim para ele: mas vocês falam tão bem de Jesus, né? Porque os guias falam mesmo, né? Por que você não crê em Jesus? Qual é o seu problema, né? A irmãzinha falou para o judeu, lá no Monte das Oliveiras. Aí o guia judeu falou para ela: irmã, nós judeus, nós vamos ficar aqui esperando. Quando o Messias voltar, nós vamos perguntar para ele: é a primeira vez que o senhor visita Jerusalém? Você fala que é a primeira vez, aí não é o Jesus que vocês acreditam, né? Se ele falar não, essa é a segunda vez, aí é Jesus, é o Messias de vocês mesmo, né? Aí a irmã veio falar comigo. Eu falei: então, irmã, esse é o problema. É que o falso Messias vai vir e eles vão perguntar isso para o Messias fala: não, é a primeira vez que eu estou vindo, porque ele é o anticristo, ele não é o Jesus. Porque Jesus virá e colocará o pé no Monte das Oliveiras. Mas vai ser a segunda vez, né? Porque ele se acendeu lá na primeira vez, né? A irmã ficou admirada, falou: não é que o palco já está preparado para eles aceitarem o anticristo, né? Infelizmente. Então, o terceiro tópico dessa lição, sobre o segundo templo. Bom, aí já não é mais aquele primeiro que foi destruído, a glória foi embora, virou 70 anos de ruínas, né? Até menos, né? 50 anos, né, de ruínas. Aí Ciro, o rei da Pérsia, baixou o decreto, que está lá no início do livro de Esdras, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois partiu da Babilônia a primeira leva de judeus voltando para Judá. No seu decreto de libertação, o rei Ciro foi o primeiro chá do Irã, né? É o termo que os reis do Irã usavam, chá, né? É rei, é o primeiro rei. E no decreto dele estava também para eles reconstruírem o templo em Jerusalém, né? 3.1. O segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano do rei Dario, Esdras 6,15, que corresponde ao ano 516 a.C. Então ele foi inaugurado no ano 516. Aí dá mais de 70 anos, né? A inauguração. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica do Templo de Salomão, né, irmão? Claro que não tinha nem... Tanto é que era tão assim feinho que está lá, o povo começou a chorar no dia da inauguração, ao invés do povo se alegrado, principalmente os anciãos que tinham visto o templo na época de Salomão, aí via aquele templo tudo feinho, né? Aí o profeta Ageu foi usado por Deus, né, no capítulo 2. Se você lê o profeta Ageu, no capítulo 2, o profeta Ageu então está exortando o povo a... Olha que bonito aqui, versículo 3. Quem há entre vós que tem edificado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Então, quem tinha bastante idade, viu o novo templo, construído por Zorobabel, até chorava, irmão. Nossa, que situação. Porque aqueles anciãos tinham visto o primeiro templo, eles estavam vivos ainda, eles eram meninos, né, na época, antes da destruição. Então eles sabiam como era o primeiro templo, a magnitude do primeiro templo. Agora aquele templo, né, tudo feinho. Mas aqui no capítulo 9, aliás, capítulo 2, versículo 9, o profeta Ageu fala assim: a glória desta última casa será maior do que da primeira.
É muita fé, né, irmão, para dizer isso, né? Porque tinha nada a ver, o templo era muito feinho, né, perto daquele templo magnífico do rei Salomão. Tinha ouro, irmão, ali era coisa finíssima, aquelas colunas de bronze, aquela coisa mais linda. Agora aquele templo, coitado, sem nada, né, com as pedras tudo meio queimada ainda. Mas o profeta está dizendo aqui, ó, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nós sabemos que foi mesmo. A glória da segunda casa é a apresentação do Senhor Jesus no templo, que Jesus é o verbo, né, cheio de graça, né? E vimos a sua glória, né? Então Jesus é a glória do segundo templo. Ele foi apresentado no segundo templo, né? Muito bem. Então, o pensamento no período depois do exílio, pós-exílio, era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. Eles achavam que a glória de Deus viria só no final dos tempos, conforme Malaquias 3:1. E 3.2, o templo de Herodes. Então esse templo, nesse formato, que está no nosso imaginário, que tem a maquete lá no Museu de Israel, em Jerusalém, no Museu do Livro, está lá a maquete, muito bem feita, por sinal, embora tenha algumas deficiências, mas é muito bem feita. Esse templo onde o Senhor Jesus foi apresentado, que foi destruído no ano 70 pelos romanos, de 70 depois de Cristo, esse é o templo de Herodes, né? Foi o Herodes que deu aquela... Então o templo de Zorobabel foi reformado e ampliado pelo Herodes, por isso que não fala que é o terceiro. Teoricamente seria o terceiro templo, né? Mas não é, porque foi ampliado o segundo. Ele conseguiu persuadir os judeus, dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram no ano 15 a.C. e continuaram em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. 46 anos depois, ainda o templo ainda não estava terminado. Sabe quando esse templo terminou? Ele terminou mesmo tudo no ano 66 depois de Cristo. 4 anos depois ele foi destruído. Parece uma ironia, né? Mas ele era o cartão postal de Jerusalém. Os judeus se orgulhavam do templo. Realmente era uma das maravilhas do mundo antigo, né? O templo, ele foi feito inspirado no templo pagão do Egito, de Alexandria, o Quesarion, né? O Cesarion, né? Um templo lindo lá de Alexandria. Então o Herodes era assim mesmo, irmão. Ele romanizou Jerusalém. Tem muita coisa de Jerusalém ali, ele construiu fortaleza. Ele não pensa que... Eu vejo muita gente falando aí do helenismo, né? Mas Herodes mesmo helenizou Jerusalém. E o próprio templo, você pode ver que ele é inspirado no modelo da cultura greco-romana, não tem mais nada a ver com aquele templo de Salomão que foi feito por sidônios, né? Por fenícios. Então, por isso que eu brinco, né, que esse templo que a Igreja Universal fez, o certo mesmo, o nome dele deveria se chamar Templo do Rei Herodes, né? Mas não pega bem, né, falar do Rei Herodes. Então eles apelidaram de Templo de Salomão, né? Tudo bem, né, irmão? A gente sabe que é só um símbolo, né? 3.3, a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tinha enchido a casa quando Zorobabel consagrou o templo. Não tem esse registro. Completamente diferente da época de Moisés, Êxodo 40, 34, 35, a glória, quando Moisés edificou o tabernáculo, a glória de Deus se apresentou. Quando Salomão inaugurou o primeiro templo, 2 Crônicas, capítulo 7, 1-2, a glória de Deus esteve presente. Mas no segundo templo, não. O único momento que você pode ver a glória de Deus no segundo templo, sabe quando foi? Quando o Senhor Jesus foi apresentado. Porque, sem dúvida alguma, Jesus é que traz a glória para o segundo templo, né? A apresentação de Jesus. A presença de Jesus é a glória da segunda casa, sem dúvida alguma, que é maior do que a da primeira, né? Que aí é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Então o templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, de encontro com Deus, da presença divina. Em outras palavras, o templo em Israel era o centro espiritual da nação. Era tudo girava em torno do templo. Então, um resuminho do tópico 3. Não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tenha enchido a segunda casa.
O Senhor Jesus trouxe a glória da segunda casa, né? Quando? Quando que ele trouxe a glória? Quando ele foi apresentado, né, no templo, quando ele foi ministrar no templo. Ele é a glória. Jesus é a glória do segundo templo. Então, quarto tópico sobre o Senhor Jesus e o templo. Bom, assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo próprio Senhor Jesus, né? Então, que é um verdadeiro templo de adoração, né? 4.1, explicação teológica, isso que é importante, ó. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão foi o construtor do primeiro templo. O Senhor Jesus declarou ser maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Mateus 12:6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante, né? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 4.2, o fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando, ou ensinando, ou mostrando, ou apontando, ou sugestionando, de maneira indireta, na última semana do seu ministério, ele falou diretamente. Ele falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Profecia de Jesus sobre o templo. Jesus anunciou o fim do templo, como fez o profeta Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. E 4.3, a presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27:51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo judeu. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Glória a Deus. Não existe mais templo de Jerusalém, já faz 2000 anos que não tem mais isso. Mas Deus habita no cristão individualmente, porque vós sois o templo do Espírito Santo. Então, resuminho do tópico 4. A glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa, mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é maior do que o templo. A glória verdadeira de Deus. Fechando as considerações finais, concluímos que, em ambos os casos, tanto o profeta Ezequiel como o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ambas gerações rejeitaram a Deus nesses dois períodos. No Antigo Testamento, substituíram a Deus Todo-Poderoso por ídolos. Está lá, lição 3, né? As abominações no templo. E nos Evangelhos, você vê que eles substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Está em Romanos 10:3. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Essa é a grande tragédia do povo que foi eleito para trazer o Messias. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma semana abençoadíssima. Eu quero uma vez mais apresentar para você, nós estamos estudando as lições com alto conteúdo histórico, e você pode adquirir esses livros da minha autoria, que perfazem parte desse período. É interessante que para você ser um bom professor de escola bíblica dominical, você deve ler o livro do profeta Ezequiel, leia o livro do profeta Ezequiel, mas você tem que também ler alguns livros que vão te ajudar. Por exemplo, o livro das Crônicas dos Reis, principalmente aquele final, né? Você pode ler o livro dos Reis,
no final também, Segunda Reis, a parte final, segundo livro, Segundo Crônicas, Segunda Reis. Você pode ler o livro do profeta Jeremias, que te dá contexto também. Você pode ler o livro do profeta Daniel, que te dá contexto também. E você pode ler o quê? Histórias, a parte histórica, cronológica. Esse livro, escrito por mim, chama O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Então está dentro do nosso credo doutrinário. Então esse livro você pode ler com segurança, ele vai fazer os apontamentos históricos. E também sobre a história de Jerusalém. Eu falo também sobre o primeiro e o segundo templo. Faço os apontamentos biográficos, né? Na onde que Herodes se inspirou para construir o segundo templo. Eu tenho aqui todas as informações. Então, se você quiser adquirir esses livros da minha autoria, ambos são da minha autoria, você pode entrar nesse site aí, www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Então, você pode adquirir esse material aí nesse site que está sendo colocado para você. Se você quiser baixar a lição em Word, a lição em PowerPoint, em slides, está prontinha, com figuras para você dar aula, irmão. Está pronto para você. Entra no meu site www.professoralberto.com.br. É uma maneira carinhosa que a gente faz para você, irmão. É free, é livre, você não tem despesa nenhuma. É só entrar lá e baixar os slides para você ministrar na sua aula de escola bíblica dominical. E finalmente, você que tem recursos econômicos, você que tem dinheiro, você que tem recursos econômicos e quer investir em você, fazer uma viagem abençoada de estudo da Terra Santa, eu estou montando um grupo de irmãos para em novembro de 2023, se o Senhor permitir, daqui mais de um ano, né? Para levar esse grupo para visitar a terra de Israel. São 9 dias. Valor de tudo junto. Hotel, transporte, passagem aérea, terrestre, tudo junto. $3.390. É o dólar do dia. Tá? Mas você pode dividir. Por isso mesmo, ainda falta um ano para você fazer essa viagem. Então, se você tem, então, ligue aí em um desses telefones da Renova Turismo. E a hora que você ligar, você tem que falar, eu quero ir no grupo do professor Alberto, porque tem vários grupos lá, você tem que falar do professor Alberto, novembro de 2023. Pode ser que a pessoa lá na Simplicidade fale, tem um grupo que está saindo agora e tal. Bom, esse é um problema seu. Se quiser ir no meu grupo, é novembro de 2023. Grupo do professor Alberto, $3.390, mas liga já, porque o meu grupo é pequeno, eu não levo o grupo grande, para poder dar uma atenção especial. Então liga o mais rápido possível, $3.390, você pode dividir em várias vezes, e em novembro de 2023, se Deus nos permitir, nós vamos fazer a viagem para Israel, 9 dias, e aí nós vamos ter um estudo teológico, bíblico, geográfico, histórico, turístico, tudo junto. É uma bênção essa viagem. E eu convido você, se você tem recursos, invista em você. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.